Alisson Becker triunfantemente retornou ao gol do Liverpool, dando a melhor performance na Liga dos Campeões. Jogo fantástico do Bayern contra o Inter. Paris Saint-Germain finalmente mostrou um jogo digno de um grande. E a catástrofe em Barcelona, aonde a equipe chegou devido aos esquemas de Laporta. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Deixe seus likes reais para que possamos trabalhar sem folgas. E confira nosso segundo canal, Pré-Dose de Futebol. Um novo vídeo foi lançado há 2 horas. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O jogo entre West Ham United e Wolverhampton começou impressionante, mas terminou em um caos que lembrava uma luta livre. Tudo começou quando, após o apito final, o capitão do West Ham, Jarrod Bowen, foi cumprimentar seu colega de equipe, Mario Lamine. Parecia um gesto comum de cortesia, mas algo deu errado. Lamine, que perdeu a partida, estava visivelmente irritado. Ele foi provocado por Bona, e a situação logo fugiu do controle. Os jogadores se amontoaram no gramado. Os demais jogadores logo se aglomeraram em volta, buscando apaziguar os atletas em atrito. Mas parar o enfurecido Lamine não foi tão fácil. Ele não apenas balançava os punhos, mas também estava prestes a atacar um dos membros da equipe técnica. Porém, seus parceiros chegaram a tempo, permitindo que o capitão focasse novamente nas dificuldades. Com um olhar sombrio, enviaram Lamine para um local isolado, onde ele teve que ficar sozinho. Mas isso não afetou Jarrod Bowen de forma alguma. Afinal, ele apareceu calmamente na zona de mixagem e comentou sobre esse episódio. "Eu só queria apertar a mão. É difícil perder, eu entendo", disse o capitão do West Ham. Mas Lamine evitou falar com a imprensa. O treinador Harry O'Neill falou em seu lugar. "Mário é temperamental, mas agora está calmo. Porém, a calma tardia de Lemina não o livrará de sanções." Depois do incidente, o juiz deu cartão amarelo para os 2 jogadores. Mas a história não termina aqui. A imprensa inglesa já discute a possível punição de Lemina por 6 partidas. Para o capitão Wolverhampton, isso pode ser um golpe sério. Porém, é provável que ele não receba a punição máxima prevista em lei. No máximo, ele será afastado de uma partida por comportamento antidesportivo. E o caso será encerrado nisso. Esse é o contraste possível nas partidas da Premier League inglesa. De um lado, o apoio ao lesionado Michael Antonio, e do outro, jogadores de futebol entusiasmados, prontos para derrubar um ao outro. Aqui está um exemplo vívido da situação em que você pode perder um jogador-chave de maneira muito estúpida. Para o confronto contra Las Palmas, o Barcelona entrou em campo sem Dani Olmo, e sua ausência foi sentida no jogo da equipe. Faltou o elemento que ajudava a conectar a linha defensiva com a ofensiva. Sem esse importante elo, o ataque do Barcelona parecia fraco. É difícil imaginar a atual formação da equipe sem o meio-campista espanhol. Mas há uma chance de que eles terão que passar os próximos 6 meses sem ele, se não mais. Isso certamente significará uma queda nos resultados da equipe. O que está acontecendo em Barcelona? Aqueles que estão acompanhando as notícias atentamente provavelmente já adivinharam do que estou falando. Claro, estou falando do problema com o registro do jogador. E atenção sobre sua possível saída de Barcelona. A questão é que quando Jean Laporta assinou o contrato com Dani Olmo, ele jurou por todos os deuses em sua capacidade de registrar o espanhol. Como prova, ele escreveu no contrato uma cláusula segundo a qual Olmo pode se juntar à equipe gratuitamente se não for incluído na inscrição para os torneios. No verão, o presidente do Barcelona elaborou um plano para registrar o jogador de futebol, sacrificando Andreas Christensen. Mas isso apenas lhe deu um adiamento de 6 meses para pensar em uma nova ideia de como encaixar o salário do espanhol dentro dos limites financeiros apertados. Mas, por enquanto, estão surgindo dificuldades com isso. Laporta parece estar vendendo camarotes Very Important Person no Camp Nou renovado, o que pode ajudar o Barcelona a voltar à regra 1 para 1 e almejar a contratação de uma superestrela, segundo rumores. No entanto, o acordo não foi assinado com a situação atual, e o relógio está correndo. Faltam 3 semanas para o prazo. Laporta ainda não confirmou a presença de Olmo nos jogos do Barcelona. Isso significa que o jogador de futebol comprado por 60 milhões pode sair do time de graça. Talvez ele não vá embora. No entanto, essa possibilidade permanece. Imagine o golpe na reputação de Joan Laporta. Se algo assim acontecer, ele certamente não escapará da desconfiança em tal situação. No entanto, se o presidente não perder um jogador tão valioso gratuitamente neste inverno, venderá seu lugar por 20 milhões e também começará a receber pagamentos estáveis após a renovação do contrato com a Nike.
Então, o Barcelona esquecerá todos os problemas financeiros por um longo tempo. Florentino Pérez está de olho em um dos jogadores mais fortes do mundo, bem aqui e agora. O presidente do Real Madrid segue reunindo um novo galáctico sob sua tutela. No ano passado, eles assinaram com o jogador jovem mais forte da geração. Eles concluíram a transferência de Jude Bellingham do Dortmund, Alemanha, por mais de 100 milhões de euros. Foi a segunda transferência mais cara na história do Real Madrid. Nesse verão, Florentino Pérez realizou seu sonho antigo ao finalizar a transferência de Kylian Mbappé. Nominalmente, o francês chegou ao Santiago Bernabéu de graça, mas todos nós entendemos perfeitamente que um bônus de assinatura no valor de 100 milhões também será pago do orçamento do Clube de Madrid. Ou seja, nas duas últimas janelas de transferência, Florentino Pérez gastou uma quantia milionária em apenas um jogador de futebol. Ele planeja repetir isso no próximo verão. O presidente do Real quer assinar, provavelmente, com o jogador mais forte individualmente que atua no continente europeu. Segundo a mídia espanhola, a atenção está em Cole Palmer. Eu tenho uma objeção imediata, ou melhor, uma reclamação sobre essa transferência. Vamos dar uma olhada nas posições que Palmer costuma ocupar no campo. A principal área de atuação do inglês é o flanco direito do ataque. E quem joga em Madrid nessa posição? Dois astros jogam de imediato, Rodrigo e Kylian Mbappé. Mas, felizmente, Palmer é versátil e pode ocupar várias posições no campo. Sua segunda posição favorita é a de atacante. Porém, há um problema. No Real Madrid, um jogador contratado recentemente, Jude Bellingham. Ou seja, se o Madrid reunir seus recursos e concretizar a transferência de um jogador tão talentoso, esse jogador terá que procurar um lugar no campo que simplesmente não existe. Ou seja, teremos uma situação semelhante à que ocorreu após a transferência de Kylian Mbappé. Pérez já tentou uma vez em sua carreira reunir os melhores jogadores do planeta no Real Madrid. E essa política não acabou bem. O presidente Pérez afirmou que não mais agiria dessa forma. Porém, segundo a mídia espanhola, ele está prestes a repetir os mesmos erros. O Real Madrid já enfrenta dificuldades devido ao excesso de excelentes atacantes. A atmosfera no vestiário está ficando cada vez mais tensa e as tensões continuam a aumentar. A transferência de Palmer só é possível se vender em Vinícius e seu compatriota Rodrigo. Mbappé pode ser movido para a ala esquerda, sua posição favorita, e Palmer para a direita. Neste esquema, Jude será o falso 9, voltando à estrutura da temporada passada. Apenas estrelas brasileiras terão seus nomes substituídos. Mas de acordo com as informações fornecidas por nossa fonte, Palmer não planeja deixar o Chelsea em breve. E se a transferência dele acontecer, ele pode se tornar histórico para todo o futebol. O Tottenham está sofrendo muito com lesões. Eu disse que na queda dos resultados há culpa no pau de cabra também. O treinador resiste em se adaptar à realidade difícil. No entanto, existem mais queixas sobre Daniel Levy e a liderança por não prepararem adequadamente a equipe. Não, claro, se um lugar no meio da tabela for suficientemente ocupado, então o atual elenco de jogadores é mais do que suficiente. Mas as ambições de Londres, como se sabe, são se tornar um grande clube e conquistar troféus para silenciar as críticas. Pelo menos tornar as lendárias citações do Zalet na Den of Bruges irrelevantes. E para ganhar um troféu na Inglaterra, além de um toque de sorte, é necessário um elenco de classe profunda e uma análise de longo prazo sob a liderança de um ou alguns treinadores, mas com visões semelhantes. Postecoglou costuma dizer que está habituado a ter sucesso e que venceu em todos os clubes onde trabalhou, mas precisa de tempo para transformar o time. Tempo e investimento. Os jogadores do Tottenham apoiam Endia. De acordo com insiders, todos, incluindo aqueles que aparecem e desaparecem do time de vez em quando, estão gostando do estilo e dos métodos de treinamento de Postecoglou. Christian Romero declarou que Endia é o melhor treinador de sua carreira. Ele também estabeleceu uma base que claramente se tornou um deleite para os ouvidos dos fãs do time, mas não agradou à administração. O Liverpool e o Chelsea estão constantemente fortalecendo seus elencos. Mesmo quando não obtêm sucesso, continuam reforçando e agora estão colhendo os frutos. Essas coisas podem ser comprometidas. Algo não está certo e espero que eles entendam isso. Nos últimos anos, sempre foi a mesma coisa. Jogadores e equipe técnica mudam, mas os culpados são sempre os mesmos. Ele também acrescentou que espera que o clube perceba quem realmente é responsável pelos resultados. Após as disputas, eles prosseguirão, pois o clube poderia lutar pelo título anualmente. As palavras de Romero provavelmente desagradaram Daniel Levy, mas deveriam motivá-lo. E o que o presidente Skriaga planeja fazer para ajudar Postecoglou? Dario Sport relata que o Tottenham fez uma grande oferta a Jonathan David de Lille.
Espero que o jogador concorde e vá para os Spurs no verão como agente livre. Se esses são todos os esforços de ataque para os londrinos nas próximas 2 janelas de transferência, então tenho más notícias para os fãs do clube. José Mourinho nunca se acalma. A troca pública de afetos com Pep Guardiola teve mais um episódio. Desta vez, José afirmou que, claro, respeita Pep, mas palavras são uma coisa, relações pessoais são outra. Ele destacou que não deseja a exclusão do Manchester City da Premier League. O ponto é que eu quero justiça. Pequenas equipes às vezes podem ser multadas por exceder o limite de fair play financeiro em 50 euros. Também sofri com restrições parecidas quando trabalhava em Roma. Não acho que isso seja justo. E a justiça é tudo o que eu quero. Em parte, José está certo. As restrições financeiras não ajudam a nivelar as equipes. Enquanto o City e outros grandes clubes são punidos apenas por violações significativas, os clubes médios, não só do campeonato inglês, podem ser penalizados por quantias irrisórias, moedas de troco para os clubes ingleses. Afinal, o Wolverhampton condicional tem um balanço maior do que a Roma. Isso pode ser exatamente o que pode levar José a voltar à Premier League. Além disso, ele afirmou que ainda tem questões a resolver lá. Além disso, sua família ainda reside em Londres. E essa é a razão mais convincente para se mudar do hotel em Istambul para sua casa natal em Londres. De acordo com o departamento turco da marca, Wolverhampton quer substituir Harry O'Neill por Mourinho. Nada surpreendente. Os Wolves têm uma equipe meio portuguesa. Obrigado ao agente Jorge Mendes, que já não apenas sussurra no ouvido da administração, mas de fato assumiu o controle do clube. Lembre-se, quem é o agente do Mourinho? Os Lobos estão propondo a José 5 milhões de libras para romper o contrato com o Fenerbahçe e retornar imediatamente à Premier League. Não me surpreenderia se o treinador aceitasse a proposta, especialmente considerando suas recentes reclamações sobre as relações injustas na Turquia. Afinal, justiça é tudo o que o português quer. Quem sabe se Pep Guardiola teria ficado no Manchester City se não fosse o desafio de reconstrução e trabalho em tempos de crise? Honestamente, não sei ao certo. O treinador adora superar desafios e solucionar problemas. E também não queria que seu árduo trabalho de anos fosse em vão. E claro, Pep se apaixonou pelo City durante seus anos no clube. Agora ele vai realizar trabalhos de resgate, após os quais ele vai tirar uma longa folga. O treinador declarou: "Não quero ir para outro país e fazer o mesmo que estou fazendo agora." Não estou falando sobre o futuro distante, mas não planejo sair do Manchester City para fazer o mesmo que faço agora em outro país. Eu não teria energia para isso. A ideia de trabalhar em outro lugar, com todos esses treinamentos e assim por diante. Não, não, não e não. Aparentemente, nem mesmo os guardiões amam tanto o futebol, para se envolverem nele ano após ano. Acho que muitos jogadores de futebol veem o quão ingrata é a profissão de treinador. E acho que alguns deles não querem se tornar treinadores exatamente por esse motivo. São estresses irreais, gastos colossais em termos de recursos vitais. Imagine, você trabalha até os 35 anos de tal forma que quase não sabe nada sobre a vida além do campo de futebol. Sim, existem vários exemplos, mas estou falando de casos reais. Lucas Moura só descobriu que sua esposa é interessante devido a uma lesão. Jürgen Klopp não respondeu a perguntas políticas e outras questões além do futebol, pois, como ele mesmo admitiu, não tinha conhecimento sobre esses assuntos. Pep dedicou anos ao seu esporte favorito, sacrificando seu descanso. E por isso, o Manchester City será o último clube em sua carreira. Guardiola não se aposentará da seleção. Ele afirma que atuar pela seleção é algo distinto. Isso indica fortemente que, após o City, ele deve se tornar técnico da seleção da Espanha ou do Brasil. Mas Pep também acrescentou que durante a pausa quer aprender francês. E com o novo idioma, virá o desejo de viver mais no país. Então eu não descartaria que Pep entrará para a história como o homem que deu o primeiro troféu da Liga dos Campeões aos cheques dos Emirados e do Catar. Ancelotti aparenta não confiar plenamente nos jovens do Real Madrid. O italiano raramente escala Enrico e Güler, mesmo quando o time precisa se reabilitar. Segundo releva, o comportamento de Papacarlo incomoda até mesmo Florentino Pérez. O presidente está insatisfeito com duas coisas. Primeiro, porque Ancelotti está constantemente mudando a posição de Bellingham, fazendo-o jogar onde se sente desconfortável. Em segundo lugar, porque o treinador não confia tanto em Güler e Henrique, apesar de ambos os jovens já terem se provado no mais alto nível. Por exemplo, por suas seleções. Güler liderou os turcos no último Euro. Por algum motivo, Ancelotti tem medo de dar tempo ao meio-campista. Isso provavelmente está relacionado ao equilíbrio. O treinador teme que Horda não consiga lidar com os volumes exigidos na pressão e defesa. E Ancelotti já sacrifica Bellingham,
para que a equipe não fique para trás na defesa, especialmente nas fases de transição. Florentino Pérez respondeu rapidamente às duas perguntas. No entanto, mesmo um clube como o Real Madrid acha difícil manter Henrique e Gulera no banco com tanta frequência. Não é surpresa que os rumores sobre possíveis empréstimos de jogadores apareçam com mais frequência do que a ressaca de um churrasco. Mas Ancelotti diz que não vai liberar os jogadores no inverno. Endrick e Güler permanecem aqui. Talvez eles precisem de mais tempo de jogo, mas não tenho preconceitos contra ninguém. Eu apenas tento colocar os melhores jogadores em cada partida, independentemente da idade. Precisamos ser pacientes com os mais jovens. No entanto, muito dependerá dos próprios jogadores e do comportamento de seus agentes. Eles podem exigir uma transferência de Pérez, que entende que os meninos precisam de prática para progredir. O jornalista Florian Plettenberg escreve que Güler gosta muito do Bayer Leverkusen. Além disso, há uma opção de que os farmacêuticos até formalizem a transferência completa do turco. Se Güler estivesse no Bayern na temporada passada, talvez não estivesse pior do que Florian Wirtz. Considerando que Xabi Alonso deixará o Bayern após esta temporada, não tenho certeza se Güler deve aceitar a transferência. Paris Saint-Germain já decepcionou os fãs do time algumas vezes nesta temporada da Liga dos Campeões. Os fãs estão acostumados com a esterilidade do início, mas geralmente animam a partida e o adversário no segundo tempo. Na verdade, isso geralmente acontecia na Liga dos Campeões, só que foi desastroso na execução. Qual é o problema de vocês decidirem por si mesmos? Má sorte, falta de liderança ou um clássico camisa 9 que resolva os problemas e marque gols, apesar do goleiro adversário. O atacante poderia ter sido comprado no verão, insistiu o diretor esportivo, de facto, Luis Campos. Mas Nasser Al-Khelaifi decidiu confiar em Luis Henrique, que disse que gosta de jogar a bola sem qualquer pressão. Ele tem Licainin e Asensio, e até mesmo o atacante real Gonzalo Ramos. Devido a isso, Henrique e Campuchen tiveram um desentendimento. Segundo Léo Kipp, Campuche está chateado porque suas oportunidades foram muito reduzidas em relação à era Gold. E apresenta a Henrique reivindicações por recusar a transferência da menina. O jornalista Loic Tanzi comentou os dados publicados. A mídia é frequentemente acusada de criar alvoroço em torno do Paris Saint-Germain, inclusive dentro do próprio clube. No entanto, algumas pessoas que trabalham no campus e não são funcionários do Paris Saint-Germain estão muito ocupadas criando tais desordens através do contorno à esquerda. No Paris Saint-Germain, a situação permanece inalterada. Guerra fria e desordem no vestiário e nos gabinetes. Henrique parece ter tido desentendimentos com os jogadores e com o campus. Com tanta confusão, as chances de demissão deles são altas. Tanto os jogadores quanto o campus podem insinuar sobre Lichtleif que é hora de mudar o treinador. Além disso, a imprensa tem vazado informações desde a última temporada. A próxima derrota na Liga dos Campeões poderia levar a uma reação imediata da administração. Mas ontem, os parisienses lidaram com o Red Bull de Salzburgo. Uma vitória confiante de 3-0. No entanto, a equipe novamente não aproveitou a maioria de suas chances. Enquanto Grant estava na Áustria, os ladrões parisienses voltaram a agir. Os ladrões tentaram roubar a casa de Lucas Hernandes, onde sua família estava naquele momento. Felizmente, este bom menino estava lá e conseguiu espantar os malfeitores. Possivelmente, ele até guardou pedaços de suas partes para a lembrança. Bayer fez isso de novo. Os jogadores de Leverkusen arrancaram 3 pontos nos últimos minutos. Desta vez, o Inter sofreu, que levou um gol aos 90 de Mukiele. O Bayer venceu novamente com um triunfo merecido, mas difícil. Após este jogo, é imperativo elogiar Alonso e Aptecar. Eu até diria que a performance deles foi grandiosa. Bayer utilizou uma formação experimental, com um esquema experimental provavelmente para rotação. E ainda assim, lidou com a equipe mais forte da Itália. Destaca o Palazzes. O defensor raramente está saudável, mas quando está, joga como se fosse um dos 6 melhores do mundo. A questão é se isso é um efeito da tática de Alonso, ou se o treinador melhorou tanto o jogador que agora ele está dominando tudo, além de distribuir e passar uma mistura de Rodri, Pirlo e Jorginho. Para entender, o Inter, possivelmente o melhor do mundo, é gerido por um sprinter. Sério, para a equipe, é mais difícil enfrentar ônibus do que linhas altas adversárias. Em Radzoré, eles tecnicamente se desdobram e emergem de qualquer pressão. Lembre-se da final da Liga dos Campeões contra o City. Aparentemente, Bayer deve temer essa habilidade de serpente. Eu esperava dos alemães um jogo preciso no meio e na defesa, como no primeiro jogo desta temporada contra a Bavária. E Inzaghi provavelmente também contava com isso. O Bayer pressionou e lidou muito bem com a situação. No final, a Inter apenas conseguia apagar incêndios defensivos. Radzuri simplesmente não conseguiu acompanhar o Bayer que estava voando no campo.
Nenhum chute no gol durante todo o jogo. No segundo tempo, nem houve tentativas. O Inter, parece, estava tentando segurar um empate fora de casa, mas mesmo assim, poderíamos esperar mais dele. Na verdade, parece-me que há uma certa crise no futebol italiano. Ou, se preferir, não é uma crise, mas uma peculiaridade. Um jogo equilibrado, tático e com posse de bola requintada só existe no Cálcio. Em todo o mundo, o futebol se tornou mais agressivo e atlético, e os italianos têm sérios problemas para se adaptar da Série A para a Liga dos Campeões. Ok, exceto talvez pela Atalanta extremamente agressiva e pressão individual do Milan. Para os outros, como o Inter, é muito difícil na Liga dos Campeões. E contra um Bayern ideal é ainda mais difícil. Alonso é um gênio. Liverpool permanece como o único clube que ainda não perdeu. Vitória do Benfica na Champions. Os encarnados venceram o Girona facilmente e aumentaram a invencibilidade para 18 partidas. Mas, francamente, não foi o jogo mais convincente da equipe. É provável que os competidores analisem esses slots no futuro para encontrar vulnerabilidades no sistema. No ataque, nem tudo deu certo. Girona surpreendeu, por vezes controlando o ritmo do jogo. Salah está imparável nesta temporada. E eu não esperava que ele pudesse ser comido pelo aposentado Daley Blind, que também tem problemas cardíacos. Sim, Mohamed marcou o único gol do jogo, mas fez isso apenas de pênalti, pelo qual, é claro, agradecemos. Não sei se os vermelhos conseguiriam marcar 3 pontos em outra situação. O melhor da partida foi Andrew Robertson, mas, na minha opinião, o título deveria ser de Alisson. O brasileiro entrou em campo pela primeira vez após uma lesão grave e imediatamente deu uma performance perfeita em todos os aspectos. No que diz respeito ao jogo de pés, tudo estava no ponto, e Becker estava fazendo maravilhas no gol. Imagino como Kelleher deve estar se sentindo agora que recentemente teve um jogo difícil contra o Newcastle United. Slot expressou-se bem sobre o jogo de Alisson. Sinto muito por Geron, eles tinham um bom plano de jogo, mas tínhamos um goleiro muito bom. Alisson mostrou porque ele é o nosso número 1. Se o brasileiro continuar no mesmo espírito na próxima temporada, até mesmo Mamardashvili não terá um lugar na base. E Kelleher, parece-me, vai deixar a equipe no verão. E ele está certo. Darwin Núñez finalmente marcou. Mas ao mesmo tempo, ele estragou alguns bons momentos de forma clássica. Slot percebeu que ele realmente o manteve no campo por muito tempo. Burgwitz finalmente se acalmou e ganhou confiança. Espero que, após este jogo, Darwin possa pelo menos voltar ao nível da última temporada. Pessoalmente, estou feliz com a vitória da equipe. Para disputar o título, é preciso saber vencer mesmo nos jogos menos bem-sucedidos, tirando o máximo proveito dos seus momentos e sobrevivendo quando o adversário joga bem. O Liverpool, mais uma vez, mostrou por que é considerado o favorito na luta pelo título da Liga dos Campeões e da Premier League, de acordo com a versão do supercomputador Opta. Por hoje é só. Valeu por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KiryuCast e eu gostaria de lembrar que no nosso segundo canal, um novo vídeo com uma overdose de futebol foi lançado. Certifique-se de assistir. Bem, isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Yohandi, amigos.